Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Laís em Dose Dupla. E hoje receberemos alguém muito especial. Uma mulher que domina a área da política, a área de advocacia e muitas outras, né, amiga? Como assistência social também, nada mais, nada menos que Juliana Nobre, nossa vereadora que está no seu segundo mandato, hein? A gente vai rapidinho para um comercial e já volta. Na Pizzaria e Restaurante Lisboa, o convite começa na porta e continua em um ambiente confortável, feito para lhe receber bem. No almoço, um buffet caprichado, com variedade e aquele sabor que acompanha sua rotina, seja no trabalho, em família ou num momento especial. E às terças, o rodízio de pizza vira o point da cidade. Amigos, famílias, risadas e sabores que se repetem à mesa. Para fechar, sorvete artesanal. E na quarta-feira, happy hour com música ao vivo. Pizzaria e Restaurante Lisboa. Desde 1992, servindo qualidade. E pode entrar, Juliana Nobre. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Vamos ter uma conversa muito especial hoje com essa mãe também, tá, gente? Nossa vereadora aqui do município. Então, fique à vontade. A gente já vai começar primeiro, porque todo mundo conhece a Juliana vereadora. Mas e a Juliana antes do mandato, a Juliana jovem? A Juliana, jovem. Antes de tudo, eu queria agradecer, posso? Pode, à vontade. Agradecer o convite. Fico muito feliz, não só pelo convite de estar aqui com vocês, mas por serem duas meninas jovens que estão aí à frente desse programa. Vocês sabem, vocês devem acompanhar, que eu adoro esse movimento das mulheres, então fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento e falar um pouquinho de mim, que antes de estar na política, eu nunca me imaginei na política, né? Muitas pessoas trilham esse caminho, né? Desejam, sonham as coisas para sua vida relacionada a tal coisa. Não foi o meu caso de relacionar a política. Eu sempre tive esse sonho de ser uma mulher independente, de estudar, me formar, ter meu emprego, ter uma estabilidade financeira, e eu sempre busquei isso. Eu me formei muito cedo em serviço social, né? Sou assistente social de formação. E aí, depois que eu já tinha um caminho ali trilhado na assistência, como assistente social, eu decidi fazer direito também. Quando eu fiz direito, eu já era secretária de assistência aqui em Barcarena e eu não tive tempo de exercer a advocacia, né? Eu passei na OAB, me tornei advogada, mas eu não tive tempo de exercer a profissão porque eu estava ali imersa na assistência social do município, e quando eu saí da assistência social já foi para ir direto para a Câmara dos Vereadores, né? E eu acredito que o direito, ele me deu muita base para hoje a gente propor, discutir e legislar, que é o principal papel do vereador. Então, tudo que eu vivi lá atrás, em toda a minha história, me deu base para hoje estar onde eu estou. Então, quando eu olho para a minha história lá atrás, desde criança, desde que eu nasci, porque nasci neste município, sou ali de Barcarena sede, né? Convivi muito tempo ali com a política, convivi com os problemas sociais da nossa cidade, tanto como pessoa, como profissional também, através das visitas domiciliares que a gente fazia, desse contato com as famílias que mais necessitavam no município, nos locais mais distantes. Então, tudo aquilo ali já era Deus me preparando para o que vinha lá na frente, que era ser vereadora e que eu nem imaginava. Não, eu acho corajoso, né? Verdade. Porque, mano, eu nunca que eu me meteria não. Eu falava a mesma coisa, sabia? Olha, eu falo, é porque assim, eu não sou, isso pra mim, de Tudo câmeras, novo. é tudo novo. Sim. E eu realmente falo isso, que eu jamais iria, Sim. né, Olha aparecer, onde tu tá. tudo. Tem isso. E olha que eu trabalho com o público. Sim. Só que, digamos, que eu trabalho com estética, né? Inclusive, olha, gente, me aluga aqui. Mas é diferente quando a gente tem um contato presencial e só eu e a cliente. Sim. Não tem câmeras, não tem ninguém, e tudo que é falado fica no estúdio, né? Porque a gente se sente à vontade e fala realmente coisas que não deve satisfazer a outra de fora, né? Então, assim, cada área é assim, como é que eu posso dizer? Difícil. Porque, como eu falei, eu não me meteria nada que envolvesse política, porque
assim, não é que seja ruim, mas o que é exposto sempre é o negativo, É verdade. entendeu? Mesmo que tu faça, mano, amor, você é de terra, sempre vai ter alguém que vai falar ou destacar o ruim. É E isso, verdade. querendo ou não, abala o nosso emocional, acaba atrapalhando a nossa vida, tanto familiar, né? Exatamente. Familiares e tudo. Mas, assim, em relação a essas áreas, né? Porque tem a advocacia, tem a serviço social e a política. Tem alguma que tu tem um amor maior, algo assim? Tem. O serviço social, eu digo que me deu base para tudo, né? Como profissional, foi a profissão que eu me dediquei, que eu fui estagiária de serviço social, exerci o papel de assistente social, eu fui coordenadora do abrigo, então eu convivi muito ali com as crianças e adolescentes do abrigo. Então não tem como esquecer esse histórico profissional aí de viver, de estar dentro da casa das famílias, conhecer a realidade delas. E aquilo ali, para mim, foi muito marcante. Então, até hoje eu digo assim, quando eu vou fazer minhas visitas, já como vereadora, eu digo que eu mato a saudade de quando eu fazia as visitas domiciliares para o público da assistência. Mas, fazendo um parêntese aí nas coisas que tu pontuaste, e eu fiquei refletindo lá atrás, quando as pessoas diziam assim, porque vocês sabem que tem uma cota mínima para as mulheres participarem da política, né? Todo partido, ele precisa ter 30% de candidatas vereadoras, mulheres, né? Para que a gente tenha, na verdade, é uma forma de fazer com que as mulheres estejam mais engajadas na política, porque a política ela sempre foi dominada por homens, né? Então, tem uma lei que determina esse mínimo aí, esse percentual de 30% de mulheres. E por muito tempo essas mulheres estavam ali só para fazer número, né? Muitas mulheres não tinham nem votação nas urnas, era só para constar. Então até o tribunal começou a investigar essas questões e não, nós queremos as mulheres ativas, participativas e tal. Então as pessoas vinham me perguntar, tu não quer entrar na política, tu não queres ser candidato? Eu dizia, Deus me livre, jamais. Não, gente, eu estou estudando, já estou fazendo direito para outras coisas, não é para isso, né? Só que eu olhava para a política e eu não era satisfeita com a política em Barcarena. Eu dizia assim, a gente precisava de um nome novo, a gente precisava de pessoas que de fato nos representassem. E eu dizia, quem são essas pessoas? Cadê essas pessoas que eu olho e digo assim, olha, essa aqui é uma pessoa que eu votaria, né? Eu me identifico. Não tinha. E eu dizia assim, se a gente não tomar coragem e se envolver, a gente nunca vai ter alguém ali que vá se destacar. Hoje a gente até vê no cenário nacional que a gente olha, a gente queria ter um candidato que agradasse a maioria da população brasileira, e nós não temos aquele candidato que seja isento das brigas de família, que todo mundo diz, eu gosto desse, esse aqui pode nos representar. Então a gente precisa de mais jovens, mais mulheres, mais pessoas que tenham conhecimento. Eu não digo só do conhecimento técnico, porque antes eu já vi muitas pessoas falarem isso, para ser vereador ou vereadora ou qualquer outro cargo da política, a pessoa precisa ter nível superior, era para ser exigido isso, e eu tinha esse pensamento também. E eu convivi ali na Câmara com diversos vereadores, né? É o meu segundo mandato. Então, quando eu via uma vereadora, vou dar um exemplo, a vereadora Sônia, quando ela ia para a tribuna e ela pontuava as questões da vivência dela como artesã, né? Eu ficava pensando assim, nossa, olha a riqueza de vivência que ela está trazendo aqui para dentro, que talvez se ela não tivesse a oportunidade de estar aqui, a gente não ia conseguir ter esse olhar que ela teve da vivência dela, né? De todo o histórico dela ali. Então, é desafiador. E no mandato passado, nós tínhamos mais mulheres na Câmara. Esse ano reduziu, né? Então, a gente sempre fica nessa briga ali para a gente ter mulheres nos representando em todos os espaços de poder, inclusive no Legislativo. Então, no início foi muito difícil mesmo, porque as pessoas elas criam expectativas na gente maiores do que a nossa capacidade legal de execução. Né? Então, as pessoas criam expectativa de que a gente vai fazer N coisas e não criam expectativas, de fato, daquilo que é o papel do vereador, que é legislar e fiscalizar. Né? E às vezes, quando a gente está ali na Câmara legislando, que é o nosso principal papel, que a gente fica ali debruçada em leis, em projetos de leis, e estuda, e reúne, chama as pessoas para discutir, as pessoas não estão muito interessadas nesses detalhes, né? Eu digo a maioria das pessoas.
A gente sabe até pelas redes sociais, né? Quando a gente posta muita questão do trabalho, às vezes as pessoas não dão tanta importância. E quando a gente posta mais a vida pessoal, as pessoas se envolvem mais ali. É isso. Tipo assim, de uma coragem enorme, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, que querendo ou não, nada tá bom se a mulher faz alguma coisa boa, é o serviço dela, digamos assim, se ela faz uma coisa errada, já imaginava. Tu acha assim que ainda existe muito preconceito lá dentro para a mulher que tá vindo agora para a política? Dentro da Câmara hoje, eu não sinto esse preconceito com nós mulheres, as três que tem lá dentro. Eu sinto mais essa luta das mulheres para permanecerem ou chegarem até o poder, né? Isso não a nível municipal, eu digo geral, né? Porque como a política ela sempre foi muito dominada por homens, a gente tem muitos homens nessas discussões mais amplas, né? Tipo, para montar um partido, sempre os homens estão ali discutindo, eles têm essa predisposição, eles foram mais trabalhados para isso, né? Acho que tudo também parte de uma questão de criação, né? Os meninos são mais incentivados, por exemplo, a dirigir mais cedo, a fazer, e nós somos incentivadas a cozinhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos e tudo. Então é tudo o fato como é incentivado, é como o futebol, né? Futebol, os meninos são ali treinados para futebol. Então a política ela tende aí também mais para o lado dos homens. E nós temos que lutar para termos sempre pessoas ali nos representando. Tu acha que o teu lado mãe ajuda muito? Essa questão de ver o amor? Tá cuidada, né? Assim, quando eu falava assim, do meu currículo, que as pessoas me perguntavam quem é a Juliana Nobre, e eu ia falar do meu histórico, eu sempre sentia que estava faltando alguma coisa, né? Porque quando tu fala de mulher, para mim, tipo, quando a gente fala assim, o meu lugar de fala, eu não conseguia falar muito sobre a maternidade, sobre ser mãe, porque eu não tinha essa vivência, né? E hoje eu tenho. Então, hoje, eu já tinha esse olhar muito sensível para as mães, mas não se compara. O que muda, o que vira uma chave e que tu olha para trás, tu era uma pessoa e a partir daquele momento para frente, tu é outra. Hoje eu vejo uma grávida, eu vejo uma mãe com uma criança no colo, eu já quero ir lá ajudar, perguntar se está precisando de alguma coisa. Tu quer que eu segure? Não, eu fico assim, bem incomodada. Eu já era assim, mas eu mudei assim em uma proporção que às vezes eu fico pensando, meu Deus, as pessoas próximas a mim que engravidaram, eu não tive a mesma sensibilidade que eu teria hoje, né? De saber o que é um puerpério, de saber o que é passar por tudo aquilo ali e vencer, porque é um mar é uma loucura. Viver o puerpério é uma loucura. Muito. Eu costumo falar que eu acho que é a fase mais difícil da mulher. Tem a amamentação, tem a gravidez, mas o puerpério é aquele momento que a mulher, literalmente, ali, ela se desconhece. É verdade. É incrível. Não, eu ainda não passei por isso. Hein? Calma, vai chegar a hora. Tu vai ver o que é bom. Nesse período, como foi que surgiu a ideia, assim, nossa, eu vou me candidatar a vereadora, e como a tua família reagiu? Foi um convite, né? Não partiu especificamente de mim, foi um convite que eu recebi na época do nosso atual prefeito, do Renato. E eu até falo assim que na época, quando eu recebi o convite, eu não conseguia me ver vereadora. Eu me vi nesse papel de compor um partido. Aí eu era secretária de assistência e eu imaginei assim, se eu trabalhar com as pessoas, as alianças que eu construí aqui dentro, talvez eu consiga um número de votos legal, mas eu não imaginava que eu ia conseguir me eleger, porque eu sabia que para se eleger a gente precisava de muitos votos. E eu entrei num partido muito disputado, que era, na época, o Luiz Tavares, o finado Luiz Tavares e a vereadora Lúcia. Eram os dois vereadores que tinham mais mandatos. Acho que eles tinham 6 mandatos cada um. Então todo mundo falava, Juliana não vai conseguir tirar nenhum deles dois, só tinha 2 vagas no partido. Mas assim, a minha campanha ela foi crescendo numa proporção que nem eu mesma imaginava. Então, no meu primeiro mandato, eu tive muito voto das pessoas que, tipo, nem me conheciam, nem consegui chegar nelas para pedir o voto. Simplesmente pelo fato delas verem uma pessoa nova, um nome novo. E aí eu consegui uma expressividade de votos tão grande, né, que ultrapassei os 2.000 votos e
foi uma vitória muito bonita. O Lilás tomou conta É das ruas. verdade. Foi uma loucura, mano. Acho que E- até hoje a gente tem amigos que falam, né? A Uhum. matriz ficou fechada. Foi. Eu lembro dela. Mas sabia que eu não estava lá? Pois é, Eu depois. estava internada, estava com Covid. Eu nem Caramba. votei. Eu fui para o hospital. No dia da eleição, eu fui para o hospital. Morre, não morre, morre, não morre. Aí o povo comemorando a minha vitória lá na frente de casa. E eu, Senhor, preciso sobreviver para viver esse mandato, não é possível. Já pensou, não? Fala, só na minha vez acontece tudo Ah, isso. Ela, não, Deus não me usa para E, exemplo e agora. essa cor, mana? Porque Ah, o Lilás essa tem cor uma história tem por uma trás. história. Ela tá até com as unhas. É. Não foi proposital. O Lilás, muito antes de ter aquela polêmica de meninas vestem rosa e meninos vestem azul, eu já era envolvida nesse movimento das mulheres, porque a Coordenadoria de Política para as Mulheres, ela sempre foi ligada à Secretaria de Assistência Social. Então, a gente fazia muitos projetos, né, ia buscar recursos no governo federal, com a Secretaria de Política para as Mulheres. Então, o tempo inteiro a gente estava fazendo esse movimento na secretaria. E todo o movimento das mulheres, ele sempre foi voltado para a cor lilás. Eles não usavam muito essa cor rosa para identificar a mulher, porque a cor rosa estava muito estereotipada, aquela questão da fragilidade feminina, né? Então, eles queriam tirar um pouco o rosa desse cenário de menininha, de frágil, né? E utilizaram o azul para defender as mulheres. E para usar como uma cor padrão, né, das mulheres. Mas, além disso, historicamente, as mulheres, na França existe um movimento muito grande pelo voto, pelo direito ao voto feminino, e elas iam para a rua usando a cor lilás, né, para lutar pelos seus votos. Então, quando eu procurei uma cor que me identificasse, eu falei, não, tem que ser lilás, porque tem tudo a ver, né? A luta das mulheres pelo voto, e eu era uma mulher ali tentando chegar a uma vaga, uma das 15 vagas, e todo esse histórico envolvendo as mulheres ali tinha tudo a ver. E as pessoas, às vezes, não fazem essa ligação, né? Acham que foi só uma simples cor que eu escolhi, mas não, tem toda essa história por trás aí da luta das mulheres. Bem inteligente, porque literalmente é sempre rosa, né? E às vezes a gente nem a gente que quando a gente foi criar nossa logo, tipo, ai, um rosa, de novo. Põe rosa queimado, então. Só pra Só quebrar o pra rosa. quebrar. Não, mas o bom é que te favorece, né, Lilás? Porque às vezes É, tem cor. muito. Sim, e virou uma marca minha, porque assim, as pessoas olham lilás e elas relacionam A gente falou assim, amiga, a gente só não pode ir de lilás, porque o lilás é dela. A gente já sei que ela ficou, vem de lilás. a gente já ficou assim. Chegou uma época que eu usava tanto lilás que as pessoas, meu Deus, tu deve ter só lilás no teu guarda-roupa. Aí eu criei abuso do lilás, eu falei, não vou mais usar lilás. E quando eu li meu guarda-roupa, meu Deus, eu não tenho mais nada lilás. Eu fui lá pra Shein, blusas lilás, inclusive essa é da Shein. Aí eu, Olha, passe o código depois pra... Qual foi o momento, assim, que tu pensou alguma vez em desistir? olha, pra ser sincera, eu tava vendo a Laís 1, Laís 2, só pela disposição aqui. Ela tava falando assim, meu Deus, é muito difícil, as pessoas sempre olham pelo lado negativo, e tava passando um filme aqui na minha cabeça, que quando eu me elegi, né, quando eu voltei para esta realidade, porque eu tive que ficar um tempo longe de todo mundo por causa do Covid, eu tava com o pulmão muito comprometido, então o médico falou, olha, calma, né, volta aos poucos. E aí, quando eu voltei mesmo assim, foi um impacto muito grande para mim. Saí da Secretaria de Assistência Social, que era ligada ao Executivo Municipal. Quando a gente fala executivo, é executar, fazer acontecer. E tu sai do Executivo e tu vem para o Legislativo. Então foi um impacto muito grande para mim, porque na assistência a gente conseguia executar muitos projetos. Eu tinha umas ideias, assim, sempre fui muito criativa, eu tinha umas ideias, eu chamava a minha equipe e falava assim, tive uma ideia bacana, vamos fazer um projeto assim. Quem me ajuda a escrever? Aí um dava uma ideia, outro dava outra, e a gente via, com um mês a gente estava com o projeto ali, saindo, executando. E quando eu chego na Câmara, que eu me vi limitada, eu falei, meu Deus, e agora? E as 2.149 pessoas que estão esperando que eu chegue aqui e faça acontecer, e que na realidade, quando a gente chega lá, o nosso papel é outro, totalmente outro, que a população
muitas das vezes entende de outra forma. E aí aquilo foi me dando um desespero e as pessoas pediam para falar comigo no gabinete. Quando eu atendia elas me traziam demandas muito pessoais de coisas que eu não ia conseguir resolver, que eu sabia que eu não ia conseguir resolver. Gente, aquilo foi me dando uma tristeza profunda. Eu falei assim, eu não quero mais ir nesse gabinete, eu não quero mais ser vereadora, eu não quero... Eu lembro Quero mais nada, eu quero ir não embora. quero mais. O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus. E eu lembro que eu cheguei com o prefeito na época, quando eu comecei a falar com ele, eu comecei a chorar. Eu só fazia chorar ele, calma, É choro de calma, desespero mesmo, respira. né? É uma pressão enorme, Uma pressão muito grande, porque assim, foram muitas pessoas que me ajudaram a chegar lá, que trabalharam comigo, que suaram a camisa e que eu olhava e falava assim, meu Deus, como é que eu vou... Eu sentia como se eu tivesse uma dívida com 2.149 pessoas que eu nunca ia conseguir pagar. Falei, meu Deus, eu nunca devi nem 10 centavos para ninguém e agora eu tô com uma dívida que eu não vou conseguir pagar. Porque as pessoas criam essa expectativa de que elas vão melhorar de vida, que a gente vai dar uma coisa melhor para elas e muitas das vezes a gente não tem como fazer aquilo que as pessoas criaram expectativas, né? E também, na verdade, é assim, as pessoas querem também imediato, né? Quando elas, digamos, eu te peço algo, ou não que tu tenha, eu vou te dar isso, tal dia, tal. Isso que gera, né? Acaba a pressão também Exatamente. Tanto essa questão de ser imediato, que com o tempo as coisas foram se organizando, foram entrando no eixo, eu fui respirando, mas eu tive que fazer terapia, viu? Fui pra psicóloga, para passar, assim, por aquele momento sem surtar. Porque, assim, eu tava me vendo ali que eu não tinha mais vontade, a mesma vontade que eu tinha de sair de casa para trabalhar e tudo. E eu falei, gente, eu não posso me deixar levar por isso, eu tenho que me cuidar. E aí eu acho que esse período, assim, durou uns 8 meses, eu fazendo terapia direto. Até o dia que eu acordei. Não, falei, sou forte, sou mulher, vou lá. Deixa aqui honrar meu compromisso e eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Agrade quem agradar, fique feliz quem quiser ficar, eu vou fazer meu papel e fui. E a gente começou a desenvolver vários projetos e teve uma coisa que me impactou muito também, foi que eu participei de um movimento que é Girl Up, da ONU, e eles identificaram uma mulher vereadora de todo o Brasil, marcaram uma data no mês, era maio, eu lembro benzinho, meu primeiro ano de mandato, e eles marcaram uma data, dia 22 de maio, para que as mulheres apresentassem um projeto de lei falando sobre dignidade menstrual. E assim eu fiz. Eles mandaram o projeto, se a gente quisesse adaptar alguma coisa para o município, a gente podia mudar, e todas as mulheres do Brasil inteiro, vereadoras, iam protocolar naquele mesmo dia, iam postar nas suas redes sociais, era um movimento do Brasil todo. Só que as pessoas ainda não tinham ouvido falar de dignidade sexual, pelo menos dignidade menstrual. Pelo menos aqui em Barcarena ainda era um assunto que não estava à tona. Eu lembro que saiu no Fantástico no domingo e na terça eu protocolei o projeto. E aí, quando foi na terça seguinte, várias mulheres foram para a Câmara protestar contra o meu projeto. Inclusive, colocaram uma foto minha com absorvente na boca, nas redes sociais. Falaram que ia tapar buraco com absorvente, que as pessoas iam comer absorvente. Começou um movimento assim, eu falei assim, meu Deus, Eu ia perguntar do absorvente. Exatamente. Desse babado. E era uma... Pode continuar. E aí foi uma questão que a gente trazia à tona, porque quando a gente fala de pobreza menstrual, a gente não conhece a realidade de muitas meninas que tem que escolher entre comprar um absorvente, ou comprar um alimento, ou qualquer outra coisa, item de necessidade básica, e era para falar sobre isso, que a gente gostaria de ter absorvente nas escolas, nas UBSs, nas cestas básicas, né, e que não faltasse o mínimo. E só que Deus, ele te dá a resposta lá na frente, né? E aí, quando foi na minha campanha, quando eu entrava nas casas, as pessoas, e aquele teu projeto lá da dignidade menstrual, estão distribuindo absorvente, onde eu pego? Então, eu vi que, de fato, era uma necessidade, sim, da população. Eu fui mal interpretada naquele momento, né? Mas tudo nessa vida é pra gente aprender e a crescer. Sim. Mas é aquilo que eu falei, a pessoa, ela olha áreas que não é. Assim, a maioria das pessoas, elas querem pegar momentos errados, né? Digamos isso.
talvez não funcionasse pra mim naquele momento, mas Uhum. funciona pra Laís. Tem mais gente pra julgar do que pra aplaudir. Principalmente quando as pessoas veem que tu tá crescendo. Uhum. Geralmente vai ter alguém ali pra... Uhum. Eu lembro desse movimento e eu lembro que... eu acho que foi uma professora que até falou que isso era muito importante, porque tem Sim. meninas que não tem Uhum. aquele ensinamento na Na casa, casa. não tem tudo isso, e era uma coisa que ia ajudar muito. Às vezes acontece das meninas acontecer pra na escola. Na escola, entendeu? Então tudo isso, tipo, são pontos de vista que às vezes as pessoas diferente. tá claro, mas elas não querem ver. Eu recebi muito apoio das professoras, porque eu acho que elas vivenciavam tanto isso na escola que elas me mandavam textão e aquilo, e que foi fazendo eu entender que de fato eu estava no caminho certo mesmo, e que a gente não atira pedra em árvore que não dá fruto, né? Uhum. Então eu consegui passar por mais essa também. Isso tudo foi no meu primeiro ano de mandato, né? Então o impacto do primeiro ano, assim, para mim foi muito grande. Mas conseguimos passar por isso e vencer. Depois fiz outros projetos. A gente tem um projeto que é o Cinema Até Você. A gente pega as comunidades distantes, a gente leva um cineminha para as crianças, leva pipoca, leva um momento ali de cultura, de diversão para eles, crianças que nunca tiveram acesso ao cinema, né? Que a gente não tem cinema na nossa Uhum. cidade. A gente também a gente faz um projeto que é o Mulheres em Rede, que a gente ensina alguma habilidade. A gente pega uma mulher que tem alguma habilidade e a gente leva para dentro de uma outra comunidade para ela disseminar esses saberes dela. E também a gente aproveita essa reunião das mulheres para a gente falar sobre a violência doméstica contra as mulheres. Exemplo, a gente pegou uma pessoa que faz pão caseiro. Ela levou essa habilidade, ensinou essas mulheres a fazer o pão e no final da oficina a gente faz uma roda de conversas para falar sobre violência doméstica. Gente, eu fico assustada. Uhum. Porque, assim, de 10 mulheres, 5 abrem a boca para dizer que foram vítimas de violência doméstica. As outras 5 ficam caladas e a gente fica assim, meu Deus, será que ainda estão sendo? Não querem falar? Ou Só observam, nunca né? passaram? Eu espero que não seja a realidade delas. Mas as que falam porque elas já superaram. Né? Inclusive tem marcas, tem histórias muito marcantes, assim. Então a gente faz esse trabalho também. A gente até trouxe a Tânia aqui, que é uma psicóloga e psicanalista, Sim. que ela é voltada para Ela esse é lado. coordenadora de política para as mulheres, né? Trabalhei com a Tânia há muito tempo. Ela vê que ela falou muitas coisas importantíssimas. Então, o que eu ia te perguntar é... Qual foi, assim, um momento emocionante? Agora do segundo mandato, porque do primeiro você já disse que essa parte do absorvente Que marcou mais. marcou bastante, né? Na verdade, eu acho que desse segundo mandato, eu acho que foi muito desafiador a reeleição. Porque a eleição, ela é eu imagino, né? Eu não tinha as duas realidades. Eu sempre perguntava para os vereadores, a reeleição ela é mais tranquila do que a eleição? Porque a minha eleição é assim. Aí eles diziam, depende. Uns diziam assim, não, é mais fácil. Outros diziam, não, é mais difícil. Outros, depende. Aí eu ficava, ai meu Deus, como vai ser? Então eu entendi que cada eleição é uma, diferente. Não tem como dizer que a próxima vai ser igual a essa. Né? Então foi essa eleição, para mim, foi um momento assim que eu vivi de muita conexão com Deus. E muita fé. Porque vocês sabem que eu estava num partido que provavelmente ia fazer 2 candidatos. E nesse partido estava eu, o finado Tavares, e a ex-vereadora Sinara. Então, desses 3, a gente sabia que 2 seriam vereadores. Né? E 3 pessoas que tinham grande potencial de serem vereadores. E quando o Tavares morre, né, ele nos deixou, Foi um impacto muito grande. a gente ficou, meu Deus, e agora? Como vai ser, né? Então, assim, a gente... Foi uma luta muito grande. E no início dessa caminhada da eleição, eu sempre pedia muito para Deus falar comigo. Eu falava, Senhor, me dê um sinal. Eu vou ser vereadora de novo, porque no meu primeiro mandato, Deus falava muito comigo através das pessoas. Que eu ia fazer a visita, a pessoa começava a orar em mim e revelava. E sempre revelava que eu ia ser eleita. E eu sentia no meu coração que era Deus falando comigo. E na segunda eleição não acontecia isso. Eu andava, Senhor, já passou 15 dias, ainda não falou comigo. Já tava me dando nervoso. E eu, Senhor, eu vi uma pessoa falar comigo, Deus, porque eu tava ficando assim, será que vai dar, que não vai dar? Porque
vocês sabem, foi luta. Foi luta, Foi foi acirradíssimo. luta. E aí eu lembro um dia que eu cheguei em casa, assim, eu tava bem, assim, desesperada, porque nas pesquisas, hora eu tava na frente, hora não. E aí eu falei, Deus fala comigo, Deus fala comigo, me dá uma palavra aí. E assim, aí eu sentei, eu lembro que meu celular tava carregando, eu sentei e eu abri o Instagram. Quando eu abri o Instagram, eu li, assim, uma palavra que depois eu até coloquei na camisa que eu comemorei o dia da eleição. Quando eu li, eu fui pro banheiro, me tranquei, comecei a orar em línguas. Eu sempre me emociono quando eu falo isso. Comecei a orar em línguas, eu falei, eu tô eleita. Porque ali era a confirmação de Deus pra mim, né? Mas demorou, não foi assim rápido, não. Era Deus dizendo, vai atrás, luta. E foi luta, assim, até o último momento, assim. Mas muitas pessoas abraçaram a causa. Pessoas que não estavam comigo me ajudando, eram de outros vereadores. Eu passava na rua, tô torcendo por você. E quando eu ganhei, elas vinham me abraçar. Parabéns! Eu disse, ai, que legal, né? Que as pessoas criaram essa afinidade comigo e se alegraram com a minha vitória, né? Então, mas não foi fácil, gente. Foi muita luta, nem fale. Muita luta, olha. Inclusive, eu fui convidada agora para falar um pouco sobre, numa academia. Agora, mês que vem, eu vou para falar sobre essa questão de saúde. E eu saí de lá com a minha saúde totalmente bagunçada depois da campanha. Eu saí, eu acho que eu engordei uns 7 quilos na campanha. Eu tava pré-diabética. Eu tava com gordura no fígado. Eu tava toda cagada. Esculhambada. Aí agora é hora de me cuidar. Falei, não, tá bom. E eu amamentava ainda, né? Passei a campanha inteira amamentando. Então, o meu filho acordava muito durante a madrugada para mamar. E eu não dormia direito. E no outro dia era a campanha e à noite o menino no peito. Quando terminou a campanha, eu falei, ai, não aguento mais, eu vou desmamar. Eu falava pro meu marido, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tenho que desmamar ele, porque eu já estava no meu limite. Aí quando eu desmamei ele, eu falei, agora eu vou começar um tratamento mesmo para minha saúde. E aí foi que eu consegui emagrecer 15 quilos. E a saúde toda voltou para o lugar. Voltei para academia, voltei a me cuidar. Que hoje isso é extremamente importante. Necessário. Hoje em Tanto dia nem é mental, estética, né? Mais É saúde. mais saúde. Tanto mental quanto físico, às vezes a gente acha que é estético, mas não é. E tem que ter muita cabeça. Olha, só vendo tu falar aqui pra política, eu não quero, mano. É difícil, meninas, é Aliás, muito se vierem falar mal de mim, Não, eu acho que o período da política é mais agitado quando é esse período de eleição, né? A pessoa, ela fica mais... eu acho que é muita dor de cabeça, né? Esse processo. É difícil. São 45 dias, que é uma correria, uma corrida contra o tempo. Né? Que tu tem que alcançar o maior número de pessoas só naquele intervalo de tempo. Por isso que as pessoas dizem assim, porque o político só aparece em época de eleição. É porque nos 45 dias, é como se a justiça falasse, nesses 45 dias, tu tira esses dias aqui pra te andar atrás de voto das pessoas. Então, tu só tem aquele tempo ali pra te andar atrás de voto. A partir do momento que tu te elege, tu tem outras obrigações. A gente não pode ficar só andando na casa das pessoas, né? A gente precisa trabalhar, legislar, né? Fiscalizar e tudo. E aí eu continuo fazendo as minhas visitas, agradeço as pessoas por votarem em mim, mas a gente também tem outros compromissos que a gente precisa cumprir, né? E às vezes também a pessoa votou em mim, eu não sei que ela votou em mim. Eu não tenho nem como agradecer a ela, porque eu não sei que ela votou em mim. Às vezes ela votou em mim porque a Ayla pediu pra Agnes, mas aí eu não sei, não soube, né? Então, olha, gente, vocês têm que avisar. me avisem. Olha, eu votei em ti. Porque ela não pede nada. Chega, não pede mais não. Porque a mãe tá cansada. Eu falei assim pra Juliana, olha, eu votei em ti, eu quero um carro. Tudo acabar. Acontece muito isso? Acontece muito, né? Eu acho assim que a política, ela tem uma cultura que hoje em dia ela tá caminhando pro lado da legalidade cada vez mais. Mas no passado a gente viu muito a política da troca, né, o tempo inteiro. E aí, hoje a gente ainda tem muitas situações. Mas assim, hoje eu interpreto de uma outra forma. Às vezes a gente tem mais acesso, a gente tem mais orientações e a gente pode contribuir com as pessoas com o conhecimento que a gente tem dentro das nossas possibilidades legais, né? Mas assim, a gente tem de tudo que vocês possam imaginar. As pessoas pedem coisas impossíveis mesmo, assim. E ficam chateadas. Aí eu entendo, assim, às vezes, essa pessoa falar mal de mim, eu digo, tudo bem.
eu nunca vou conseguir Não tem como alcançar o que é o objetivo dela, então ela vai ter que falar mal de mim, porque eu não vou conseguir mudar ela isso vai aí. ficar falando sozinha, que eu nem Eu sei. não vou conseguir mudar, então só a terapia mesmo pra É. Façam terapia. Façam um ano que... Olha, a mulher tá inteira aqui, ó. E eu tive que também voltar para terapia no período da campanha. Eu tirava a minha horinha ali 2 vezes na semana para chorar. Se aliviar, Desabafar né? para dar conta. Tu acha que, respirar. tipo assim, essas coisas de fora, corria atrito dentro da tua casa? Tu acha que não? Não, Tu consegue graças a Deus. separar? Eu bem? sempre tive muito apoio assim da minha família inteira. Não tem uma pessoa da minha família que eu diga assim, não me ajudou, não me apoiou. Pelo contrário, e se não fosse eles, seria muito mais difícil. Se tivesse algum conflito dentro da família, ia ser infinitamente mais difícil, né? Mas a minha família é muito unida, graças a Deus. Graças a Deus, é muito importante, né? Acho que a família da gente Família, é o amigos. alicerce ali. Eu digo assim, a minha família por parte de mãe, porque a minha família por parte de pai não é daqui. A família do meu marido também, eles vêm todo mundo de Belém, ajudam. Então, graças a Deus, é isso que sustenta, é todo mundo junto. A minha irmã se veste de Juliana, vai pra rua. É bem legal, né? Muito legal. Querendo ou não, às vezes é cansativo pra quem... Pro vereador, pro você. candidato. É pra gente que tá fora. Pra gente não, mas só vai lá no Tanto dia. que a tchau. gente tá agora entrando no período de campanha estadual, né? Aí eu já tô super empolgada, porque não é a minha eleição. Se fosse a minha, não. Ai, meu Deus, acaba, pelo amor de Deus. Agora, como não é a minha, eu vou... Legal. Dou até apoio. É, porque tem gente que gosta da sua própria campanha, assim, mas é difícil. dá um frio na Cansativo. Coisa, barriga, é muita coisa. Cansativo. Não é só um momento ali, tem várias coisas por trás, muita Mas não organização. desistam, meninas. Eu falo meninas, mas estou falando com todas as mulheres. Com todas, Nós gente, com precisamos vocês. das mulheres Lá, em né? todos os espaços de Sim. poder. Não é só lá. Quando eu tive o Henrico, quando eu engravidei, eu falei, ai, deixa eu ver aqui quantos meses de licença maternidade. Não tinha licença maternidade no regime jurídico da Não? Câmara. Não tinha, porque sempre só homens. E quando É se verdade. fizeram o regime jurídico, não pensaram que um dia ia ter uma mulher que podia engravidar e ter que sair de licença, né? Então, olha a importância aí das Sim, mulheres Das mulheres. em todos os espaços. A gente se compreende melhor, né? Tu acha que tu chegou a atuar como advogada? Quase nada. Nada. Eu digo até nada. Meu marido, assim, com ele, meu marido é advogado. Aham. Então, assim, algumas coisas com ele ali, mas eu mesmo atuar, sair da assistência já foi ser vereadora. Então, a assistência te ajudou mais a ser Mas, vereadora do que agora eu tô até fazendo uma pós em Direito Público. Tô revendo muitas coisas do direito. O direito me deu muita base legal, jurídica, noções jurídicas. Mas como advogada mesmo, eu não tive atuação. Não sinto falta também. Sim, não foi algo que marcou tanto, né? Assim, Não. É uma paixão. É. E o que a gente pode esperar agora da Juliana? Eu fico me desafiando todo o tempo, né? A ser melhor, a dar o meu melhor. Inclusive, eu sempre falo isso para minha equipe, que a gente tem que inovar, tem que melhorar cada dia. Agora, a gente está muito focada nos jovens também. A gente está trabalhando aí num projeto para a gente envolver mais os jovens nessas discussões, porque eu quero que eles estejam mais antenados, mais ligados nesse mundo da política aí. E a gente vai continuar esse nosso trabalho aí focado nas mulheres. Como eu venho da assistência, não tem como eu sair desse contexto dos idosos, das crianças, dos adolescentes. Então, a gente está lutando aí para que a gente tenha um mandato cada vez melhor. Esse mandato, ele tá um pouco diferente para mim, porque eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça. É a comissão mais importante que tem na Câmara. Então, todos os projetos, eles passam por mim. Gente, meu Deus, nunca trabalhei tanto, nunca li tanto projeto de lei, nunca estudei tanto. E aí, por isso que agora a gente está tendo concurso. Às vezes a pessoa não consegue relacionar o trabalho do Legislativo, que a gente passou aí desde o ano passado, trabalhando em cima dessas leis para a gente aprovar regime jurídico, PCCR da educação e o PCCR geral. Então, ontem o prefeito anunciou que vai ter o concurso público e só está conseguindo fazer tudo isso porque a gente teve que se debruçar lá nos projetos de leis, aprovar, discutir com os sindicatos
para que hoje o prefeito pudesse, de fato, estar anunciando aí o concurso tão sonhado, né? Quantos anos fazia que não tinha Eu acho que o último foi em 2014. Muito 14 ou 15. Mais de 10 anos, né? Uma média, acho que de 10 anos aí que não tinha concurso. Então, era o sonho do Renato, ele queria muito fazer esse concurso, mas ele precisava desses instrumentos legais para dar base para o próximo concurso, né? Então, a gente trabalhou demais, meu Deus do céu. Valorizem, galera. A gente ficava ali na coisa foi Câmara, suado. ixi, às vezes até tarde, à noite, estudando, porque a gente queria aprovar logo. Não é uma pressa desesperada, Uhum. mas quanto mais a gente demorasse a aprovar esses projetos de leis, mais o Mas concurso ia ser adiado, né? Sim, Então a gente prolongado. teve que se debruçar muito. Tem algo que te motiva, assim, pra te permanecer na política? Hoje o que me motiva são as pessoas que me acompanham, né? As pessoas que acreditam no nosso trabalho, que incondicionalmente nos apoiam, né? Então hoje eu não me sinto sozinha. Uhum. Não é um cargo, por exemplo, se hoje a Laís 1 disser, olha, Laís, eu não quero mais isso aqui. Poxa, vai ficar só a Laís. Aí vai ficar lá e... Vai ficar só a Laís, não vai ser mais em dose Isso não dupla, vai ser em existe. dose Eu te única. repreendo. dose Né? única. A pessoa não é legal. Agora imagina que é só vocês duas e eu não. Uhum. São várias pessoas que eu fui conquistando ao longo desses anos, que são pessoas que me acompanham, que a hora que eu disser assim, olha, eu não estou mais na política, as pessoas vão olhar assim, e agora o que eu faço? Meu Deus, eu tenho que procurar alguém, uma referência, Uhum. né? Porque são pessoas que nos ajudaram a chegar. Então, assim, a minha decisão impacta na vida de muitas pessoas. Sim. É porque, na verdade, assim, gera uma confiança, né? Exatamente, é isso que me motiva, né? A permanecer, é essa confiança que as pessoas depositam na gente. É muito legal ver o teu cuidado, tem Uhum. todo um cuidado. Às vezes as pessoas, elas não estão fazendo nada, mas Uhum. olha, vai ser um concurso. Uhum. Agora você está explicando pra gente que estava trabalhando muito por Uhum. trás, porque ninguém vê. Só querem ver quando alguma coisa está feita ali, mas não sabe todo o processo por trás. Uhum. Mas por isso que a gente criou o programa, justamente pra gente trazer pessoas como você, pra explicar, mostrar. Até porque hoje em dia, você falou sobre os projetos pros jovens, né, pras Uhum. mulheres. Pra gente mostrar pras meninas hoje em dia, pra elas estudarem, olha, verem, tua história é muito bonita, Uhum. começou com assistência, advogada, eu não Uhum. tenho cabeça pra estudar muito tudo isso, e vereadora agora. Então, tipo, pra mim, olha, parabéns. E eu não te conhecia pessoalmente, assim, falando, a gente já só... Eu já te seguia, vejo todos os teus vídeos. Ai, você é famosa. Eu sou famosa. Não, mas é muito legal mesmo. Eu até, tipo, me fugiu a palavra. Tem eu vou ler porque eu esqueci. A capacitação política pela Renova BR trouxe quais aprendizados para sua trajetória? A Renova BR, ela é a maior escola de lideranças políticas do Brasil. Exemplo, tipo, o Luciano Huck é formado pelo Renova BR, Michel Temer, tem uma deputada que eu admiro muito ela, que é a Tabata Amaral. Então, assim, as lideranças políticas que vêm com essa ideia de renovação, todas passaram por essa escola, né? Que é essa escola de liderança. A Paula Titã, que é dali de Castanhal também. Então, quando eu recebi o e-mail, né, do processo seletivo, eu falei, eu quero ser liderança do Renova. E aí, gente, é mais pesado que uma pós-graduação, assim. É aula, é prova, processo seletivo. Fiz tudo. Eu lembro, na primeira vez que eu tentei entrar, eu não consegui entrar na primeira. Na segunda, eu fui selecionada, consegui concluir o curso. E aí, quando a gente conclui o curso, a gente é tido como liderança do Renova BR, né? Então, hoje eu sou líder no Renova BR. Então, a gente tem conexão com todas as lideranças do Renova do Brasil inteiro. Então, tem encontros anuais, tem capacitação, a gente continua recebendo capacitação, né, sobre todas as temáticas que vocês possam imaginar. Então, abre muitas portas, abre muito a nossa visão sobre coisas que estão acontecendo em outros municípios e que a gente pode trazer para cá, para o nosso município. Um exemplo é, por exemplo, o transporte público. Vocês sabem que o transporte público é um problema no nosso município. Sim. Inclusive, a gente acabou de aprovar um projeto de lei também que fala sobre isso, que são os critérios para a concessão do transporte público no nosso município. Tem perspectiva de melhora, mas tem que ser feita uma licitação para vir uma empresa
e pegar a concessão, né, do transporte público, e todas as exigências estão lá para que o transporte melhore. Então, a gente pega essas experiências de outros municípios, o que deu certo, o que deu errado. Então, a gente consegue ter essa rede do Brasil inteiro. Então, isso fez grande diferença, assim, na minha vida política. Aqui em Barcarena, eu sou a única pessoa que é formada pelo Renova. No estado tem algumas, né? Não são muitas. Mas a gente, inclusive, um dia desse, a gente fez um encontro lá em Belém, das lideranças do Renova, os vereadores. E aí vem vereador de Benevides, de vários locais, também para a gente socializar essas questões políticas, para estar sempre se atualizando, né? Nunca parar de estudar. É porque, na verdade, assim, conhecimento nunca é demais, né? Mesmo que tu já tenha, tu tem que se aprofundar. Exatamente. É por isso que eu estou fazendo agora também uma pós-graduação em Direito Público Municipal, para estar sempre me atualizando. É muito gostar, galera. De estudar. E olha, a minha história com essa questão do estudo, ela é uma história raiz do povo de Barcarena, porque eu passei 9 anos estudando, né? 4 de serviço social nas graduações e 5 de direito. E barcão, indo e voltando, ônibus, barco, mais cansa, ônibus, na verdade, não é nem estudar, é o trajeto, né? A gente passa mais tempo viajando, e eu sou da época que era o Foca de madeira. Vocês lembram? Vocês são dessa época, vocês são muito novinhos. Foca de madeira, 2 horas na chuva. Não tinham todos os horários. Eu lembro que tinha horário ou a gente ia 1h da tarde, ou ia 3h da tarde, ou 5. Não eram todos os horários que aceitavam o passe, né? Esse de 3 horas foi uma bênção, porque se a gente fosse 1h, chegava muito cedo. Se a gente fosse 5 horas, chegava muito tarde. E eu lembro que no dia da minha formatura de Direito, aí uma senhora, eu tô lá embaixo assim, né? Cumprimentando meus amigos, aí uma senhora desceu, porque eu me formei em várias turmas, que eu ficava fazendo várias disciplinas, e aí uma senhora que tinha feito algumas disciplinas comigo desceu, me abraçou, falou assim: eu tô aqui por tua causa, porque todos os dias que eu pensava em desistir, eu lembrava tu vindo de barco lá de Barcarena. Muito obrigada. Meu Deus! A gente nem imagina, né? Que a gente inspira outras pessoas. Pra gente é uma coisa normal, porque todo barcarenense tem que fazer isso. Mas as pessoas ficam: meu Deus, tu veio de lá. E quando a gente olha para trás, assim, eu passei muitas situações, gente, de assalto, de barco que vira, mas não vira, chuva, chegar toda molhada na faculdade. É um perrengue, né? Mano, um perrengue, olha. Não, eu acho que quando eu comecei a minha faculdade em Belém, eu não permaneci nenhum semestre, mano. Na primeira semana eu falei assim: eu não quero. Não dá conta. Acho que não é pra mim. Não, porque era uma faculdade realmente que, sabe quando tu só tá fazendo por fazer? Sei. Até Era porque de quê? era de administração. Entendi. E eu sempre fui da área da estética. Eu sempre Sabia trabalhei o que tu já. queria. Só que na época eu não tinha nada muito definido, né, do que eu queria. E aí eu tinha que me formar em alguma coisa. E eu lembro que quando eu comecei a administração, eu já fazia sobrancelha. Tipo assim, de amigos, às vezes até em escola. No banheiro, mano, de escola eu fazia. E aí começou a gerar isso no meu coração. Só que eu nunca pensei em fazer faculdade em si. Eu sempre pensei: eu já vou trabalhar. Sim. Não preciso. Só que a minha mãe é abençoada, né? Sim, Glória mãe a Deus. sempre tem os melhores conselhos. Aí ela que realmente me incentivou a fazer a faculdade de estética para me ter a formação. Sim. E como eu já trabalhava na área, permanecer. Sim. Aí hoje, obrigada, mãe. Porque realmente... Escutem as mães. As mães, Eu já comecei, eu acho que 3, nunca consegui terminar. Já comecei um de psicopedagogia, já comecei um de farmácia e já comecei um de administração. Mas não tem nenhuma faculdade de Barcarena, gente. Como é que eu vou vir com 2 filhos de lá e vim trazer pra cá? Não dá. Eu lembro que eu fiz de Direito logo porque eu pensei assim: eu queria fazer uma segunda graduação. Eu pensei, ou eu faço logo, ou eu posso não fazer mais, porque depois que eu tivesse filho, marido, eu sabia que ia ficar muito mais difícil. E a gente sabe que a gente precisa de toda uma rede de apoio e tudo. Sem contar da questão financeira também, né? Porque filhos demandam também uma questão financeira nossa. Mas não desiste, que uma hora tu vai te encontrar vai lá dar certo, e mano. Amém, Senhor. tudo no seu tempo.
Amém. Assim, Juliana, que legado você quer deixar para Barcarena? Ai, hoje, quando eu já vejo meus nomezinhos assim nas placas de inauguração, eu já fico super feliz. Já tem uma história aí no município, né? Eu acho que toda essa trajetória aí que eu não vim de uma família política, eu não tenho herança política na minha família, então acho que isso inspira muitas pessoas também. Pô, se a Juliana chegou lá, assim, eu acho que eu também consigo. Né? Não só para a política, porque eu vejo que nem todo mundo quer ir para a política, mas para outros sonhos, outros planos. Eu me inspirei em outras pessoas também. Se ele consegue, se ele faz, eu também consigo fazer. Então, eu acho que esse legado de deixar um pouco da minha história, né, para inspirar outras mulheres, eu já estou satisfeita. Quando eu trabalhava na assistência, quando a gente fazia um projeto, tipo, eu idealizei na minha cabeça que eu queria fazer um projeto para a faculdade, do Bolsa Família à universidade. Aí a gente pegava as pessoas que eram inscritas no Bolsa Família e a gente começou a dar aula para elas de redação para quem queria fazer o Enem. Então a gente fez uma turma de redação só para as pessoas do Bolsa Família. E eu olhava e falava assim, se uma pessoa daqui passar, já cumpri a missão do projeto. Gente, hoje em dia a gente tem histórias de pessoas que se destacaram, que estão indo viajar para outro país, que fizeram parte desse projeto lá atrás. Então, assim, só isso daí eu já deixei meu legado lá atrás. Porque quando essa menina publicou que ela estava indo viajar, várias pessoas me mandaram, lembra dela do projeto? Lembra dela do projeto? Então, isso já é um legado, né? Então, é isso que eu quero deixar, essa história aí, transformando a vida das pessoas. Se eu conseguir transformar umazinha só, já estou satisfeita. Perfeito, olha. E Sendo agora a gente vai ter uma dinâmica, a gente vai para um rápido comercial e na volta a gente vai ter uma dinâmica. Com Juliana Nobre. Qual é? Todo espaço carrega um sonho. E na Soft Home nós transformamos sonhos em ambientes que inspiram. Cada projeto é único, pensado com cuidado, planejado nos mínimos detalhes, respeitando a sua história e o seu estilo de vida. Trabalhamos com matéria-prima de alta qualidade e acabamentos sofisticados, porque acreditamos que elegância também é durabilidade. Mais do que móveis planejados, criamos cenários para viver momentos inesquecíveis. Soft Home Ambientes Planejados. Sofisticação feita sob medida para você. Voltamos. A dinâmica é assim, é a bolsa da Juliana. Tem alguns itens aí o qual você pegar, a gente vai ler aqui uma frase, uma palavra e você vai falar sobre ela. Tudo Entendeu? bem. Eu tenho que abrir? Pode pegar, mexer, Ah, então. tá. Tirar. Sem olhar, sem olhar. Sem olhar. Meu Deus, o que será isso? É grande. Um coração. É um coração. O que mais toca o coração da Juliana quando está nas ruas ouvindo as pessoas? Ai, tanta história. Quando falou, o que mais toca no seu coração, aí já veio meu filho. Mas ouvindo as pessoas, assim, a gente vê muitas realidades de mães solos, né? Mães que lutam sozinhas, assim, para garantir o mínimo para os seus filhos. Acho que isso é o que mais me toca nas minhas visitas. Vamos lá pro próximo. Revela logo. Pode. Pode. Tem que abrir? Tem um negocinho aí. O que será? Qual sonho você ainda mantém guardado? Ai, meu Deus, que pergunta. Às vezes eu fico me questionando isso, né? Porque eu acho assim que eu sou tão realizada na minha vida, em tudo, assim, que os meus sonhos, eles são muito básicos. É sempre poder dar o melhor para o meu filho, ter uma vida estável, emocionalmente, financeiramente falando. Então, não tem um sonho que eu diga assim, esse é meu sonho. Por exemplo, eu lembro que antes eu falava assim pro meu marido, meu sonho é ir num show do Coldplay. Meu sonho é ir num show do Coldplay. Aí ele me pediu em casamento
E a gente foi pro show do Coldplay e consegui realizar meu sonho. Aí, quando eu sentei no lado dele, terminou o show, eu sentei no lado dele, eu falei pra ele assim, sabe qual é o meu sonho agora? Ele disse, qual? Aí eu falei, e de novo no show do Coldplay. Aí, o que aconteceu na COP, o Chris Martin veio e a gente conseguiu ver eles. Mas por quê? Que eu tenho uma história com o Coldplay. Inclusive, o Henrico nasceu ao som de Coldplay. Foi uma banda que eu passei muitos anos escutando a minha irmã escutar. Então, influenciou muito assim, a minha adolescência, a minha juventude. Mas eu digo que é um sonho bobo, né? O sonho mesmo é que Deus sempre esteja nos abençoando aí para que a gente possa ter o mínimo para viver bem. Financeiramente, emocionalmente. Amém. Ai, que Vamos fofo. para o próximo. Ai, ela é uma fã do Coldplay. Uma fã. Quem é a sua base quando tudo fica difícil? Ai, Rico. Ela querendo chorar. Tu sabe, Gente, né? Tu uma sabe mãe, É lindo ver a família de vocês. E o vídeo dele, ele tem um vídeo viralizado, gente. tem. Minha mãe é vereadora. Eu acho que é o ponto fraco e o ponto forte de toda É mãe, verdade. né? É o filho. É verdade, com certeza. A gente não se imagina. Ou até mesmo, lá na frente, a gente até teve uma convidada que ela falou que ela não imagina um dia viver, se ela for primeiro que a filha dela, como a filha dela vai ficar. Então é algo... Enfim, né? Posso falar muito. Vai, próximo. Uma chave. Meu Deus, que chave bonita. Ah, tá. Qual porta a política abriu na sua vida e qual porta você ainda sonha abrir para a população? Olha, a política, ela abre muitas portas mesmo pra gente, assim, conhecer muito mais a realidade das pessoas, porque às vezes a gente vive no nosso mundinho ali, a gente não sai tanto dali daquele ciclo, né? Então, a política me ampliou isso, tanto de pessoas, conhecer pessoas do Brasil inteiro, né? E também como conhecer a realidade das pessoas aqui fora da assistência social e ver toda a realidade do nosso município por outro ângulo. E uma porta que ainda precisa ser aberta? Ainda sonha. Ainda sonha abrir. Meu Deus, pergunta difícil. Eu estava pensando, antes dessa pergunta, eu estava pensando em falar para vocês também sobre a questão de ter um segundo filho, né? Que pode também ser um sonho ou não. Hoje eu me sinto muito realizada com o meu filho, mas eu ainda penso em ter o segundo, mas é mais um desafio de ser mulher. Por quê? Porque eu tenho que calcular se na campanha eu vou estar grávida, se eu vou estar com o bebê no colo, se eu vou conseguir dar conta de tudo, né? Então, porque como geralmente são os homens que estão na política, as mulheres estão em casa cuidando dos Mais filhos fácil. e os homens estão ali. E no meu caso é diferente, né? Então a política, ela abre, ela fecha a porta e tem muita essa dinâmica. Ainda tem mais coisinha Tem? lá. Tem. Um espelho. Quando você olha pra si mesma hoje, do que sente mais orgulho? Ai, da minha história, totalmente da minha história. Eu sinto muito orgulho da mãe que eu sou pro Henrico, da mãe que eu fui para ele também, porque na política a gente precisa se ausentar muito, né? E eu escolhi viver aqueles 4 meses para ele, eu escolhi estar com ele ali, de corpo e alma, e eu priorizo sempre o meu filho em todas as situações, né? É óbvio que eu não vivo exclusivamente para ser mãe, mas é um desafio muito grande. Eu consegui fazer a amamentação exclusiva até os 6 meses, foi o maior desafio que eu tive na maternidade, porque eu tive todos os problemas de amamentação que vocês possam imaginar, todos. Eu tive até um cisto no meu seio de pus. Gente, a consultora de amamentação chegou em casa, ela falou assim, Juliana, eu vou na casa das mulheres, uma tem esse problema, aquela tem aquele. Tu teve Tem todos. Caramba. Então, assim, ela disse assim, tu teve coisas que eu só via no livro, quando eu estudei. Né? Então, assim, quando eu olho para trás e falo, meu Deus, eu consegui passar por tudo isso, eu sinto orgulho, porque ela mesma e as pessoas que conviviam comigo diziam assim, eu não ia conseguir, eu não ia aguentar. Eu já tinha dado a mamadeira, eu já tinha
Já tinha feito qualquer coisa, Sim. só que eu tinha tanto leite que eu dizia assim, meu Deus, se eu der uma madeira pra esse menino, o que eu vou fazer com esse leite? Aí que vai dar problema, porque os problemas davam justamente porque era tanto leite que ele mamava, sobrava leite e o leite empedrava, aí dava mastite, aí dava ducto entupido, dava galactocele, uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar. E eu tinha que andar para mastologista, ultrassom. Gente, foi horrível. Eu cheguei a ponto de precisar de uma cirurgia para tirar o cisto se o remédio que eu tomei não fizesse efeito. Mas fez. Então, até hoje, meu marido fala assim, meu Deus, eu tenho muito orgulho de ti, de tudo que tu passou ali, porque foi sofrido. Muito mesmo. Mais um detalhe de ser mulher. Não é fácil, Mas não. Vai, pode continuar. Opa. Papel amassado. Qual crítica ou dificuldade quase te fez desistir? Ah, já contei essa, né? Essa da dignidade menstrual foi muito impactante. Porque quando a pessoa tá empolgada, né, com algo aí, digamos, como como é que fala? Um balde de água fria. Eu lembro que esse movimento ele foi liderado por uma mulher. Essa mulher impulsionou que outras mulheres fossem fazer esse movimento contra mim lá na Câmara, e ela ficava falando nas redes sociais, puxando isso. E aí eu bloqueei essa pessoa de tudo das minhas redes sociais. Inclusive, até hoje, quando a pessoa vai lá e fala da minha vida pessoal, me xinga, eu bloqueio, porque eu não sou obrigada a ver, né? Se a pessoa quer fazer uma crítica construtiva, eu deixo, ok, continue fazendo, mas quando passa desse limite, eu bloqueio. Não sou obrigada também, a nossa saúde mental ela tem que ser preservada. E aí eu bloqueei ela de tudo e tal, só que depois ela foi vendo meu trabalho na Câmara, ela começou a se identificar comigo, mas ela via por outras redes sociais. Aí um dia ela me encontrou no Líder. Aí ela me chamou e falou assim, eu queria tanto conversar contigo. A mesma pessoa que fez todo o movimento na Câmara. Queria tanto conversar contigo, porque eu tenho algumas mulheres e a gente quer uma vereadora para nos representar. Aí eu falei assim, amiga, tu não tem noção do que tu fizeste, né, comigo? Aí eu falei pra ela, falei, tu lembra daquilo que tu fez? Eu fiquei muito mal. Aí ela ficou assim, ó. A pessoa não tem noção das coisas que ela faz, o que impacta no outro. Aí eu falei assim, eu queria te agradecer, mas pra mim não dá, amiga. Não tenho ainda estrutura pra gente conversar. Esse não é o momento. Aí ela falou, eu quero te pedir desculpa do fundo do meu coração. Eu nunca imaginei que isso tivesse te impactado tanto. Eu falei, impactou. Não repita isso com outras pessoas. Quem bate... Como é o ditado? Esquece. Quem bate esquece. Quem Até hoje eu lembro que eu apanhei do papai do querido. Olha, não faz. Aí tu vai falar, eu não, nunca te bati. Nunca, minha filha. Vai Tu é a falar. preferida. Ainda tem mais um. Acho que é um ou dois. O último objeto dentro da bolsa. Ai, mas tem mais um. Tem só mais um. Deixa eu olhar aqui É pra tão ver se eu acho. pequenininha. É bem pequeno. É uma vela. Quem foi luz na sua caminhada? Meu marido. Porque a gente escolhe, né? A gente escolhe o marido que a gente escolhe para caminhar com a gente. E foi uma pessoa que Deus mandou. Do jeito que eu pedi, Senhor, eu quero assim, 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 assado. E Deus mandou, acho que ele mandou até melhor do que eu pedi. Meu marido é super parceiro, meu melhor amigo. E ele foi luz. Além de todas as pessoas que convivem comigo, já que eu tenho que citar só uma, é ele. Porque ele também foi quem me deu o Henrico. Então, tudo virou luz. Era um dos sonhos. Quando eu vi essa velhinha, pensei que vocês iam perguntar do meu aniversário, né? Que já está na porta. Quando é Quando seu é seu aniversário? Vai que alguém faça uma surpresa aí. É 30 de maio, mas o programa vai lá depois, né? Tem que cortar essa parte. Mas vamos pegar esse ganchinho de falar, né, um pouquinho. Chega o momento do Conselho de Ouro. Ah, é? É o momento que você vai olhar para essa câmera aqui, que agora está bem próximo. Pode colocar de volta aqui na bolsa, olha. Chegou o momento. Conselho de Ouro. Quem eu vou aconselhar? Ai, Eu sou uma boa pessoa pra dar Mulheres, conselho, será? mulheres, meninas. Fale, como uma mãe, como uma vereadora, como advogada, como assistente social, como a Juliana. Eu sempre digo que quando a gente tem muitas mulheres reunidas, e eu imagino que a nossa maior expectativa aqui são telespectadoras, meninas e mulheres, eu sempre falo que a gente não pode perder a oportunidade
de falar para que a gente sempre se valorize como mulher, como mãe, como esposa, que a gente sempre se coloque naquele lugar de respeito e que todas as pessoas merecem respeito, mas nós mulheres mais ainda. Então, que a gente não aceite nenhum tipo de violência contra nós mesmas, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela moral, dentro do trabalho, dentro de casa ou em qualquer relação. A gente jamais pode aceitar nenhum tipo de desrespeito e violência contra a gente no trabalho, em nenhum lugar. E sempre foquem nos objetivos de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão alcançar todas, porque nós mulheres somos muito fortes. Uau, calma. Tá. Juliana, a gente quer agradecer Ai, por tá você bom, ter já aceitado posso. o convite. Você vai Tão voltar, legal, vai é. voltar. Agradecer por você ter aceitado o convite. Foi de suma importância a tua presença aqui, tá? E muito obrigada. Eu fico muito feliz com o convite de vocês, de conhecer mais vocês também, porque a gente acaba se conhecendo Sim. mais. Tenho certeza que eu falei coisas aqui que vocês não sabiam. Uhum. Eu também não sabia da história de vocês, mesmo um pouco que vocês falaram aí. Já me dá uma admiração pelas mulheres que vocês são e pelo que vocês estão fazendo pelo município, que é levar essa informação para outras mulheres. Sim, que Deus continue abençoando a tua Amém. trajetória. Esses projetos, né, que são maravilhosos, né? Que a gente faça também parte, né? Que a gente quer conhecer um pouquinho de perto, né? Hoje a gente está sabendo um pouco mais de quais são esses projetos, Sim. que envolvem mulheres, né? É muito bom para o nosso programa também ter esse conhecimento, quem assiste, né? Quem sabe tu leva um curso para as mulheres Eita, me aprenderem arrepiei a agora. tirar a sobrancelha. Eu Estética gosto, tá eu super em gosto. alta, a gente tá sempre querendo se cuidar, Sim, né? com certeza. Não, E é pode. uma fonte de renda, né, para as Sim. mulheres. Sim, o autocuidado, né? Não, Exatamente. realmente é muito importante. Quando eu fiz o curso, a gente sempre fazia ação social. Uhum, Porque, querendo ou não, tem muita gente que não tem condições, né? exatamente. Idosos. Uhum. Então, é muito bom juntos, né? A gente Uhum. se juntar e realmente fazer a diferença, né? Como a gente pode. Exatamente. Inclusive, em breve, a gente vai ter um quadro aqui, que é justamente Isso. que a gente vai pegar alguma mulher, a gente vai fazer uma Transformação. uma transformação, legal. dar um Eu já dia... fiz um trabalho desse. Dar um É dia muito de, bom. de princesa, literalmente uma mulher, porque tem mulher que tá ali com o seu brilho um pouco apagadinho e a gente quer. Autoestima baixa e precisa daquele glow up. É isso que a gente. Sim, mas é isso. Muito Muito obrigada. obrigada. volte Que sempre. Deus abençoe sua família, Amém. seu Que venha outro mandato. baculizinho. Amém. Que- Será? Tem que calcular direitinho. Não, tem que ter. Mas é Obrigada, isso. gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou aqui com a gente. E estou à disposição. Ai, que bom. Obrigada a você que assistiu até aqui o nosso programa. Convidamos você a estar ligadinhas aqui, né? Em todo o movimento, nas ações, né? Nesse nosso novo projeto, né? Que é de beleza, autoestima. Queremos agradecer também os nossos patrocinadores, né, amiga? Hoje a gente tá vestindo, olha, deixa eu levantar aqui. Ah, é? Dina Lobato. Dina Lobato, olha o Ah, vestido que aqui, ó, tá, gente? Nossos patrocinadores também que estavam Estão na passando tela. na tela, tá? E sigam a nossa vereadora Juliana, as redes sociais dela estão aí embaixo. E é isso, fiquem ligados também na nossa programação da semana, que às segundas tem o Chefe em Casa, às terças tem o Cabanos Connect, às quartas tem nós, lindíssimas. Daqui a pouco tu sentou. E às Porque tá tão linda que eu quintas-feiras, não quis nem te às atrapalhar. quintas-feiras tem o Papo Livre. E é isso, gente, até a próxima. Tchau. Você que acabou de acompanhar mais um conteúdo aqui da Cabanos TV, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar esse vídeo, né, Salomão? Afinal de contas, você ajuda a gente a continuar esse trabalho aqui, trazendo conteúdo de qualidade para você. Afinal de contas, na Cabanos TV, Mais que conteúdo, é identidade.